Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos com a paz de Deus. Quero iniciar desta forma dizendo que tanto eu como a minha esposa e os nossos filhos, nós estamos bem, graças a Deus. Estamos condicionados, obviamente, como vocês também estão. É uma nova realidade, estamos-nos a adaptar a ela. Mas a grande verdade é que nós temos saudades vossas. Através desta forma de partilharmos a palavra de Deus, e neste momento vocês conseguem ouvir-me e conseguem ver-me. Eu tenho apenas à minha frente um quadrado preto de 10 centímetros, que é o meu telemóvel, e estou a falar para um telemóvel, e é algo que eu me estou a adaptar, e não tem sido fácil, esta é a verdade. Nesta noite eu gostava de trazer uma partilha bíblica para vós. E nos últimos dias nós temos ouvido falar sobre fazer teste, uma forma de nós conseguirmos testar se as pessoas estão infectadas ou não. Porque eu acredito que sempre que nós temos uma saída, e eu acredito nisto porque nós estamos a fazer o nosso melhor, a tentarmos ficar em casa, aqueles que podem, obviamente. Há pessoas que não conseguem trabalhar a partir de casa, têm mesmo que sair de casa, e esses não podem ficar. Mas todos nós, de uma maneira ou de outra, nós precisamos de sair de casa para adquirir aquelas coisas básicas e fundamentais para nós podermos viver. E eu acredito que todos nós gostaríamos de poder ter a possibilidade de fazer um teste para percebermos se, em cada saída que nós fazemos, se ficamos infectados ou não. E eu nesta noite, através da palavra de Deus, gostava de trazer uma partilha bíblica que nos ajudasse também, em forma de teste, nos ajudasse a perceber se verdadeiramente nós andamos com Cristo ou não. E porquê este teste? Nós cada vez mais ouvimos falar em mais religiões, e cada vez mais se discute religião. E muitas das vezes em sociedade temos aqui uma postura de respeito por cada um, mas de alguma maneira o mais importante é nós percebermos onde é que está a verdade. Então, o objetivo desta noite não é discutir religião, antes pelo contrário, é através de uma ferramenta, uma ajuda, através da palavra de Deus, percebermos verdadeiramente, independentemente da religião que nós temos, ou independentemente de sermos ou não sermos aquilo que nós achamos que somos, que verdadeiramente nós pudéssemos fazer um teste para percebermos se nós vivemos ou não com Cristo, se nós andamos ou não com Cristo. Eu trouxe aqui uma pequenina maquineta. E esta maquineta, ela não nos vai dizer se nós andamos com Cristo ou não. Também não nos vai dizer se nós estamos com o coronavírus ou não. Porque ela é uma máquina que nos ajuda a medir a nossa tensão arterial. E basicamente a tensão arterial é a pressão que o sangue exerce nas artérias e, por sua vez, obriga ou não o coração a trabalhar com mais ou com menos esforço. E ela tem aqui um pequeno gráficozinho com umas cores, e os valores obtidos quando determinamos fazer o teste vai indicar uma cor. E essa cor ajuda-nos a perceber se o sistema está equilibrado ou não, se estamos em hipertensão ou não, e através deste gráfico nós conseguimos adaptar-nos de forma a equilibrarmos o nosso sistema, para que não possamos estar a viver numa situação de hipertensão. Então, nesta noite, eu gostava que vocês pudessem abrir comigo a palavra de Deus em 1 de João. E 1 de João, esta primeira carta, é alguma coisa que João nos traz, que nos ajuda a perceber a certeza da salvação. Porque João, em primeiro lugar, no seu Evangelho,
João, quando o escreve, tem este objetivo. João quer provar que Jesus é o Filho de Deus. Então João vai buscar 7 sinais, e 7 sinais que comprovam verdadeiramente que estamos a olhar não para um homem somente em carne e osso, mas estamos a olhar para um homem que é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E era isto que João queria comprovar. Através desses 7 sinais, João quer comprovar que o Verbo encarnou no meio dos homens. De que Jesus é o divino no meio dos homens. Então, desta forma, João, através dos sinais, quer que aqueles que leiam possam crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, tenham vida em Cristo. Não é? Quando chegamos a esta primeira carta de João, o objetivo de João tem a ver que aqueles que creram no Evangelho, que agora possam ter a certeza da salvação. Então João vai nos trazer aqui alguns testes. E eu gostava de partilhar estes testes convosco, porque estes testes ajudam-nos a nós, como pessoas, a vivermos e andarmos diante de Deus, andarmos com Cristo, mas também ajudam-nos a passar aos outros, a partilhar com os outros, o verdadeiro teste daqueles que são os filhos de Deus. Então, venham comigo a 1 João, no capítulo 1, e vamos ler os versículos 5 a 7. E diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 5 nos diz: Deus é luz, nele não há treva nenhuma, ou seja, não há aqui mais tonalidades. João coloca as coisas nestes termos, ou luz ou trevas. E diz: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Versículo 6 diz: Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, então mentimos e não praticamos a verdade. Mas agora diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, não é? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o que é que João nos está a dizer? João está a dizer que aquilo que dizemos tem que estar conforme aquilo que nós fazemos ou a forma como nós vivemos. Se nós olharmos para o capítulo 2, nos versículos 3 e 4, que dizem assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então agora o que é que João nos traz? João nos está a dizer que Deus, ele é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas vivermos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E agora o versículo 3 diz: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, João nos fala que aquilo que dizemos tem que estar conforme aquilo que nós fazemos. E o que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de guardar os mandamentos, ou seja, nós precisamos de cumprir a palavra de Deus. Ou ainda, nós precisamos de ser obedientes à palavra de Deus. Então o que está implícito no texto é a obediência. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Como é que nós precisamos de viver? Nós precisamos de viver em obediência. João, no capítulo 14, versículo 15, diz assim: Se me amais,
guardais os meus mandamentos. Então, se dizes que conheces a Deus, mas não és obediente à sua palavra, és mentiroso. É o que diz o versículo 4. Versículos 5 e 6 ainda dizem o seguinte: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, qualquer que guarda a sua palavra. É muito interessante esta expressão qualquer. João não está aqui a dizer que aqueles em que o letreiro da porta diz A, ou o letreiro da porta diz B, ou o letreiro da porta diz C. É muito interessante. João está a dizer, mas qualquer que guarda a sua palavra. Então, qual é a ideia que está implícita no texto? A ideia que está implícita no texto não é a religião. A ideia que está implícita no texto é se tu ou eu, nós somos obedientes à palavra de Deus. Se nós somos obedientes à palavra de Deus. Versículo 6 ainda diz, aquele que diz que está nele, então deve andar como ele andou. E como é que ele andou? Como é que Cristo andou? Andou em obediência ao Pai e foi obediente até à morte e morte de cruz. Então nós podemos dizer que, porque esta é a expressão do versículo 3 e nisto sabemos que o conhecemos, conhecer a Deus é experimentar o seu amor e retribuir esse amor em obediência à sua palavra. Porque nós não somos espirituais porque andamos a 10 centímetros do chão ou frequentamos a porta A ou a porta B. Nós somos espirituais se nós cumprimos a palavra de Deus, se nós somos obedientes à palavra de Deus. Então, o primeiro teste, e é o teste de andar na luz, eu sei que ando na luz quando eu sou obediente à palavra de Deus. Em resumo, eu posso dizer isto. Se eu vivo obediente à palavra de Deus, então eu ando na luz. Amém. Em segundo lugar, gostava que pudessem ler comigo os versículos 7 e 8 do capítulo 2. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. João aqui parece um bocadinho confuso. Fala, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, e agora vos escrevo mandamento novo, mas em que é que ficamos? O mandamento é antigo ou é novo? Aqui o grego ajuda-nos, porque no grego existem duas palavras para a nossa palavra novo. E a primeira palavra é neos. Neos significa novo, mas em termos de idade, em termos de tempo. E depois a outra palavra é a palavra kainos. E esta palavra kainos também significa novo, mas novo em qualidade. E eu gostava de dar aqui uma ilustração, e a ilustração pode ser um bocadinho pobre, mas pode ajudar também. Quando alguém vai comprar um carro usado, mas está impecável, e chega à casa e está a sair do carro, e o vizinho vê e diz, é lá, compraste um carro novo. Em boa realidade o carro não é novo, o carro é usado. Mas ele está impecável, é como se estivesse novo. E vamos colocar estas duas palavrinhas que fomos buscar ao grego no nosso texto, e o texto fica assim. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo em idade, mas o mandamento antigo em idade, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo em idade é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo em qualidade, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. O mandamento
ele não é novo em idade. Porque o mandamento que está aqui implícito no texto é o mandamento de amar o próximo. Mas sabemos que por trás do mandamento está um princípio. E qual é o princípio que está aqui? E esse princípio não mudou. E o princípio que está ainda é o mesmo, que é amar o próximo. Mas qual é a maneira agora de amar o próximo? É diferente. Porque o mandamento antigo nos fala de amar o próximo como a ti mesmo. E agora, Jesus ele coloca de outra maneira. Ele vai buscar ao Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, e diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como? Como eu vos amei a vós. Então reparem, o mandamento ele não é novo em idade. Ou seja, o mandamento é o mesmo, é amar o próximo. O princípio que está implícito é amar o próximo. Mas de que forma? Agora não está implícito amar o próximo como a ti mesmo. Agora está amar o próximo como Cristo te amou a ti. Amém. E como é que Cristo nos amou a nós? Nos amou a nós sendo nós ainda pecadores e nos amou a nós sendo nós inimigos de Deus. Então agora, este amor ele é novo em qualidade. Ou seja, ele é mais profundo e ele é mais extenso. Ele é mais profundo porquê? Porque agora eu não amo os outros como me amo a mim mesmo. Me é recomendado amar os outros como eu fui amado. E como é que eu fui amado? Eu fui amado sendo um pecador e sendo inimigo de Deus. Então, em resumo, o que é que eu posso dizer deste teste? Andar no amor. Se eu amo o meu próximo como eu fui amado por Cristo, então eu ando em amor. Em terceiro lugar, andar na verdade. Venham comigo aos versículos 18 a 21 do capítulo 2 e diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então o que é que está implícito no texto? Está implícito a diferenciação entre a verdade e o engano. Se conseguimos andar na verdade de forma que percebemos a diferença entre a verdade e o engano. E João deixa-nos aqui duas marcas claras para nós andarmos na verdade. Versículo 20 diz: e vós tendes a unção do Santo. Então a primeira marca é a unção. Nós fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma propriedade exclusiva em nós. Diz que nós somos de Deus. Somos propriedade de Deus. Então temos o selo de Deus. Diz Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esta unção, ou este selo, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo em nós, de alguma forma, é aquilo que nos ajuda a defender-nos contra o erro religioso pregado pelos anticristos. Porquê? Porque esta unção, este selo, o Espírito Santo em nós, ele nos ilumina, ele nos guia, ele nos sela e nos prova que somos cristãos de verdade. Então, dá-nos o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, se por um lado uma das marcas é a unção, é o Espírito Santo,
Por outro lado, a outra marca é o conhecimento. Ou seja, o propósito de João não é comunicar um novo conhecimento. Ele diz no versículo 21, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade. Eu sei que vocês sabem a verdade. E eu não vos escrevi para trazer outra verdade. Não, não é nada disso. Ou seja, João não quer trazer um novo conhecimento, mas quer conduzi-los a um uso dinâmico do conhecimento que já possui. Porque reparem numa coisa. A maior defesa cristã que nós temos ao engano é recordar o que nós já sabemos. O que eles precisavam não era de uma nova verdade, mas de pôr em prática em suas vidas a verdade que já conheciam. Então, em resumo, nós podemos dizer, se nós conseguimos reconhecer o engano dentro da suposta verdade que nos está a ser dita, que nos está a ser pregada, então significa que nós andamos na verdade. Então, o teste que nós fizemos nesta noite é um teste que nos ajuda a perceber se nós andamos com Cristo. E nós andamos com Cristo como? Se nós andamos na luz, se nós andamos em amor e se nós andamos na verdade. Quando é que nós andamos na luz? Quando somos obedientes à palavra de Deus. Não é se nós assistimos à igreja X ou à igreja Y. É se nós somos obedientes à palavra de Deus. Quando é que nós andamos em amor? É quando nós amamos o próximo com o amor com que nós fomos amados. Com o amor de Cristo. E o amor de Cristo é o amor que é capaz de amar aquele que é pecador e aquele que é inimigo. E nós andamos com Cristo se nós formos capazes também de andar na verdade. E nós andamos na verdade quando nós conseguimos perceber a verdade do engano. Não andamos à procura de coisas novas. Nós andamos à procura da genuína palavra de Deus. E a marca que foi colocada em nós, a unção de Deus, o selo de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos prova que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Então, nesta noite, mais do que discutirmos religião, mais do que partilharmos com os outros, ou eu ando nesta igreja, ou a tua religião, ou a minha, é a verdade ou é a mentira. Vamos, o que é que diz a palavra de Deus? Peça para abrir uma Bíblia, ou empreste-lhe uma Bíblia, e abre em 1 João. E vejam estas 3 marcas. E faça o teste. Primeiro teste. Andar na luz. Vive em obediência à palavra de Deus, sim ou não? Vive em amor, no sentido que ama o seu próximo com o amor que recebeu de Cristo. Qual foi o amor que recebemos de Cristo? Olhe, Ele amou sendo seu inimigo. Ele amou sendo você um pecador. Em terceiro lugar, se nós conseguimos reconhecer os erros no meio da verdade. Então, nesta noite, era isto que eu gostava de deixar como partilha para as nossas vidas, para que nós, em relação a nós mesmos, em primeiro lugar, e depois em relação aos outros, termos uma ferramenta que nos ajuda a fazer um teste. Tal como esta maquineta faz um teste à pressão arterial, à nossa tensão arterial, e nos diz como é que nós estamos, e nos indica também o que é que nós precisamos de fazer. Então, nesta noite, através deste teste, nós conseguimos perceber se verdadeiramente andamos na luz, se verdadeiramente andamos em amor e se verdadeiramente andamos na verdade. E se não andamos na luz, e se não andamos em amor, e se não andamos na verdade, a palavra de Deus também nos ajuda uma forma de percebermos como é que nós poderemos andar na luz, no amor e na verdade. Então, nesta noite, Deus ricamente vos abençoe.